Fala, fera! Ou falem, feras! Abração, galera, né? Bom dia, boa sequência de terça-feira, abençoada sequência de terça-feira para você que torce para o time líder da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Bom dia para você, Esmeraldino. E aí, galera, tô chegando aqui um pouco mais tarde hoje, mas chegando, né? Ligado e conectado com Goiás no Fala Fera, nessa manhã de terça-feira, após o grande jogo de ontem no estádio Ailê Pinheiro. O Goiás bateu o Avaí 2-1 e dessa forma o Goiás assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, lembrando, galera, Fala Fera, canal criado para você que é apaixonado pelo Goiás como eu sou, né? Fui geraldino por vários anos na minha infância e adolescência, lá no estádio Serra Dourada, e lá começou a minha paixão pelo Goiás. Então, fera, faça a sua inscrição no canal para quem não fez, ative o sininho para ser informado, notificado de vídeo novo no Fala Fera e ao mesmo tempo, né, compartilhe o canal com seu amigo Esmeraldino. Beleza? Com seu parente Esmeraldino, logo logo 6K, logo logo 6.000 esmeraldinos inscritos aqui no Fala Fera. Pessoal, aqui é um ambiente totalmente familiar. E aí, lembrando, ontem 2-1, golaço Pedrinho, golaço do Lucas Lovatti, Goiás bateu o Avaí 2-1 e dessa forma, no momento, o Goiás é líder. É necessário que hoje à noite, tá, no jogo das 7h30 em Maceió, o Cuiabá não vença o CRB, beleza? Pode até empatar, mas não pode ganhar. E também é necessário que no jogo das 9h30, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Vila Nova não ganhe do Atlético. O Vila pode até empatar. E aí, né, acontecendo esses resultados à noite, o Goiás fecha essa sexta rodada como líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, antes de mais informações, Goiás, a minha avaliação rápida do jogo de ontem, claro, Júnior Cozinha Brasileira é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, viu? Fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova. Lá tem vários pratos quentes, várias saladas, várias massas, churrasco, carne grelhada. É um show. O Júnior Cozinha Brasileira, que é brilhantemente comandado pelo Alídio Faus e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. E em nome dele, antes da avaliação de mais informações Goiás, abraços e saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Um abraço ao Sergio Bastos, ao Márcio Borras, ao João Mendes, ao Joseph, ao Geraldo Francisco, ao Emivaldo Soares, ao Nilton Carvalho, barbeiro nota 1000 lá no Santa Genoveva. Um abraço ao Birajara Guimarães, ao Heraldo Carlos, ao Tatiano Nishimura, ao Carlos do Amaral Suzuki, ao Paulo Henrique, ao João Batista, ao Lorival Leite, ao José Bernardo, ao Paulo da Costa e também ao Fábio Queiroz. Se eu não estou equivocado, o Fábio Queiroz é professor, né? O professor Fábio Queiroz, ele perguntou aí, ontem nós fizemos, né, as colocações ao Lucas Andrino sobre o Brian, reforços, posições e por aí vai, os gringos, né? E aí o Fábio perguntou sobre a minha leitura da resposta do Andrino. E aí, Fábio, hoje à noite, 7 horas, tem live minha aqui de novo no Fala Fera, hoje um pouco mais cedo, 7 horas da noite e não 7h30, galera. 7 horas da noite, não 7h30. Eu vou trazer a minha avaliação das respostas do Lucas Andrino e outras informações que eu colhi, tá? Em off, com fontes junto à direção do Goiás, sobre a situação do Brian e também a questão de mais reforços, o gringo sul-americano. Tem negociação bem encaminhada nesse momento. Negociação bem encaminhada nesse momento do Goiás com o gringo sul-americano para meia. Beleza? Então na live hoje, 7h30, eu vou falar sobre esses temas, tá? Também eu vou lançar a promessa é dívida, né? Se o Goiás ganhasse ontem e o Goiás ganhou, eu ia lançar um desafio na live, que vai ser um desafio muito rápido, hein? Para o internauta ganhar aqui, ó, essa camisa GG autografada, tá? Mancini, Hever, Messias, Tadeu, o Anselmo Ramon, Esli Garcia autografaram essa camisa. Então na live de hoje à noite, como o Goiás ganhou ontem, promessa minha, hoje à noite na live eu vou lançar um desafio muito rápido, tá? Para o torcedor ganhar essa camisa GG autografada. Pessoal, e aí, antes de mais informações Goiás, só minha avaliação do jogo de ontem, tá? O Tadeu, pra mim, no segundo tempo, naquela pressão do Avaí, né?
no segundo tempo. O Tadeu fez 2 defesas importantes, né? O Tadeu firme ali com 2 defesas. O Diego Caetano, para mim, jogou bem, fechou bem ali atrás, a linha de 4, mas o Caetano, ele apoiou mais no segundo tempo, né? Os 2 zagueiros, para mim, tranquilos no jogo, o Lucas Ribeiro e o próprio Messias. Depois entrou o Antony no jogo, o Antony, né? O Lucas Lovatti, bem no apoio, marcou o golaço pelo Goiás, o Lucas Lovatti, né? O Marcão, Juninho e Rafael Gava. Gostei muito da atuação do Rafael Gava, muito mesmo. Do Juninho, pra mim, também gostei muito da atuação do Juninho. Sobre o Marcão, uma atuação regular. E aí a galera vaiou ele quando deixou o gramado do estádio Ale Pinheiro, pessoal. Eu acho que no jogo de ontem, o Marcão não mereceu essas vaias não, galera, tá? Tá, mas é minha opinião, e aí quem vaiou também eu respeito totalmente, tá? Enfim, caminhando aqui. Pedrinho marcou o golaço, né? Jogada ensaiada. Marcou o golaço, o Pedrinho novamente fez uma boa atuação pelo Goiás. O Anselmo Ramon, o que eu achei interessante, ele basicamente só teve uma chance, né, de fazer o gol, bola dentro da área, acabou perdendo a chance, mas o que eu achei interessante, algo que o Mancini já havia colocado, o Anselmo Ramon, ele sai muito fora da área, viu? Não é aquele centroavante fixo na área, não. Ele cai pelos lados, ele sai ali na meia, ele procura o jogo. É interessante essas qualidades do Anselmo Ramon, que não é simplesmente aquele referencial parado dentro da área, tá? Isso ontem ele fez demais da conta, saiu por várias vezes fora da área, caiu pelas extremas, né? Caçando o jogo, procurando o jogo, o Anselmo Ramon. O Wellington Matheus teve uma atuação regular, tá? Pra mim, o Wellington Matheus vem numa crescente com o Mancini na temporada, tá? E aí, pessoal, teve a expulsão do Mário Sérgio pelo Avaí no início do segundo tempo. E aí, por que o Avaí foi pra cima? Na minha opinião de cá. Naquela alteração que o Mancini processou no segundo tempo, ele tirou ali, foi o Lovatti, que sentiu desconforto muscular, né? E aí ele colocou o Arthur Kaique e jogou o Antony pra lateral esquerda, basicamente. E o Marcão fazendo ali a função de zagueiro, fechando mais na zaga, né? Aí o Goiás ficou meio que fraco no meio de campo, né? Com poucos jogadores no meio de campo, porque o Marcão ficou muito mais ali preocupado em atuar fechando a zaga do Goiás. E aí, devido a esse fator, na minha modesta opinião, o Goiás ficou fragilizado no meio de campo, foi aonde o Avaí cresceu. Fez aquele abafa no Goiás, mesmo com o jogador a menos, ok? E aí o Tadeu fez 2 defesas boas, importantes. Enfim, depois o Mancini corrigiu na outra alteração seguinte, que ele processou, né? Colocou o Rodrigo Andrade, por aí vai. De repente, poder ter colocado o Baldória no jogo, né? O Baldória, enfim. O importante é que o Goiás venceu. O importante é que deu Verdão. Goiás é líder do Campeonato Brasileiro e naquela minha projeção, 6 jogos, o Goiás fez 3 pontos, 13 pontos. 2 a mais na minha projeção dos 6 jogos. Então tem 2 pontos de gordura. Naquela projeção a cada 6 jogos, 11 pontos para chegar na 36ª rodada já com acesso garantido. Não precisar da 37ª e nem 38ª. Então o Goiás fez 13 pontos dos 11 que eu pedi. 2 a mais, tem uma gordura já para os próximos 6 jogos. Por falar em próximos jogos, sábado, Serrinha lotada, galera. Serrinha lotada, à noite, 6h30, o Goiás encara o Coritiba, né? Jogo para, de fato, o Goiás cravar ainda mais a sua permanência no G4, cravar ainda mais a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde começa já a preparação do Goiás visando esse compromisso contra a equipe do Coritiba, beleza? Lembrando, hein, galera, hoje à noite, 7 horas, tem live, né, do André Rodrigues aqui no Fala Fera, beleza? Vou trazer informações de bastidores, da questão de reforços, a questão do Brian, a questão do gringo sul-americano. Vou debater também a questão das eleições do Conselho Deliberativo, tá? Outras informações da preparação do Goiás para o jogo contra o Coritiba. Hoje à tarde tem jogo da base, viu?
A base hoje à tarde joga Sub-13, Goiás e Atlético no CT do Goiás, à tarde, 4 horas. Goiás e Atlético, CT do Goiás. O Goiás que é líder do Campeonato Goiano, categoria Sub-13. Então hoje à tarde o Goiás encara o Atlético. E lembrando que o mata-mata do Sub-20 foi já divulgado pela Federação Goiana e sábado o Goiás vai jogar em Aparecida de Goiânia contra a Aparecidense. É o jogo de ida entre os dois times pelo mata-mata do Campeonato Goiano, categoria Sub-20, né? É a fase quartas de final. A fase quartas de final. O jogo da volta no outro sábado no CT do Goiás. Pessoal, a minha intenção é esse vídeo postado um pouco mais tarde. A minha intenção de ainda no meio da tarde, tá? No meio da tarde eu postar um outro vídeo aqui por volta das 3, 3h30, 4 horas antes da live das 7 horas da noite aqui no Fala Fera, beleza? Minha intenção não. Meio da tarde, vou postar outro vídeo com outras informações Goiás, 3, 3h30, 4 horas aqui no Fala Fera. Tá certo? Tá certo? Uma abençoada sequência de terça-feira para você e para sua família. Segue o líder, Fera!